sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação. Comigo, para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, Edilene Lopes, William Travassos e Marcelo da Fonseca. Pois bem, pessoal, após o recesso de pouco mais de um mês, o Congresso Nacional retoma as atividades amanhã com a eleição de novos nomes para a presidência da Câmara e do Senado. Desta vez, o processo eleitoral indica ser sem surpresas, com 2 candidatos que receberam apoio quase unânime entre os parlamentares. No Senado, a expectativa é de eleição de Davi Alcolumbre, pode estar de volta, do União. Enquanto na Câmara o favorito é o deputado Hugo Mota, do Republicanos. Eduardo Costa, vamos lá. Primeiro eu achei estranho o povo trabalhar no sábado, depois eu fui entender que tem que ser no dia 1º de fevereiro, né? Mas bom, vai ter eleição lá amanhã com os nomes praticamente definidos, né? Bom dia. Bom dia pra todo mundo. Eles vão resolver isso no sábado, nós vamos precisar de um recesso aí pra frente. Quer uma compensação depois? Ô Júlio, tá tudo combinado, tem uns 4 meses. O Pedro Nascimento já cantou até quantos votos cada um vai ter. Pode passar pra frente. Oi, Edilene Lopes, a movimentação tá tranquila aí pelo jeito, né? Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia aos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes. Tranquila por enquanto, porque vamos lembrar que estão em curso várias investigações, inclusive o ministro Flávio Dino tem se dedicado quase que exclusivamente a isso em relação à farra das emendas parlamentares. A eleição acontece no sábado, muito provavelmente Davi Alcolumbre será eleito presidente do Congresso Nacional e do Senado, porque quem preside o Senado, que é a Casa Alta, também preside todo o Congresso, e Hugo Mota deve ser eleito presidente da Câmara dos Deputados. Mas depois disso, muita água vai passar embaixo dessa ponte, porque vários deles, incluindo o próprio futuro presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, também está na mira dessas autoridades do Supremo Tribunal Federal. Então, essas investigações, elas podem descortinar muitas relações que hoje estão cortinadas, que hoje estão cobertas, e isso pode alterar completamente a configuração do Congresso Nacional. Ontem, o presidente Lula deu sua primeira entrevista coletiva neste mandato. E aí, quando um dos jornalistas, nossos colegas, fazendo a pergunta, disse: Davi Alcolumbre deve ser eleito presidente do Congresso Nacional e Hugo Mota, o presidente da Câmara dos Deputados, Lula respondeu com uma intervenção rápida: a eleição ainda não aconteceu. Não sei se Lula estava falando sobre a eleição de fato ou sobre o que virá depois das eleições para a presidência da Câmara e do Senado. Então nós temos que ficar muito atentos ao que vai acontecer a partir de então, porque esse assunto parece que está morto, mas ele não está, e ele virá com tudo nos próximos meses. E isso também está relacionado à reforma ministerial que Lula deve fazer, que não vai ser impactante, em massa, como tem se acreditado que seria até então. O que eu apurei ontem é que a reforma administrativa, a reforma ministerial, será lenta e gradativa. Lula vai trocar primeiro um ministro aqui, outro ali, ouvindo os partidos que querem espaço, também fazendo suas trocas dos ministros palacianos, que são todos do PT e que Lula quer fazer suas alterações. Então nós temos que ficar de olho nisso, sem achar que está tudo certo, porque realmente pode não estar daqui a alguns dias. Ô William Travassos, tanto certo, não estando certo, pelo menos esses nomes devem ser eleitos. É lógico que depois tem aquela movimentação no primeiro escalão do governo, que deve envolver alguns presidentes também lá do Congresso Nacional, né? Ou algum presidente do Congresso Nacional. Bom dia, Júnior, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Ouvindo o Eduardo, acho que o Eduardo já resumiu, tá tudo certo. O Centrão continua mandando no país, a vida do brasileiro vai ficar nessa mesma situação. A gente olha para uma pequena minoria tomando as decisões, né? Em função dos seus interesses, em função da distribuição de emendas e cargos, porque isso é o que vale. Quando eu vi esse senhor, né, o Hugo Mota, numa pizzaria famosa de São Paulo, juntando todo mundo, eu falei assim, acabou a ideologia política, o negócio é o seguinte, é articulação. Então eu reúno os meus amiguinhos e vamos cuidar das nossas emendas, dos nossos cargos políticos, ou seja, é o Centrão cada vez mais forte nos bastidores da política, e nós, pobres mortais, observamos essa movimentação em pleno sábado só para contemplar ou coroar os reis que dominam as decisões que mexem com o nosso dia a dia, mas que no fundo elas têm um único interesse, é o próprio interesse daquele parlamentar. Lembrando que é toda uma preparação, porque a distribuição de emenda em cargos, você sabe que tem a ver com a preparação do terreno para 2026, né, amiguinho? A galera precisa de grana para poder fazer campanha.
O Marcelo da Fonseca, essa união dos todos os lados em torno desses nomes aí incomodou algumas pessoas, pelo menos da direita, né? O senador astronauta Marcos Pontes foi pro Twitter outro dia, reclamou, falou que a turma da direita fica de papinho na internet, mas na hora de votar não vota como deveria, enfim, deu um certo racha lá. Bom dia. E ele tomou uma cacetada do próprio Bolsonaro, né? No mesmo dia do Bolsonaro, do Flávio. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos do Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Esse é a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, é um exemplo bom que deveria servir, né, de análise, de reflexão para você que é militante do PT, que não pode criticar o Lula, que você fica irritado, para você que é militante, né, defensor do Bolsonaro, se a gente falar qualquer coisa contra o Bolsonaro, apela, fica bravo, para vocês que brigam, né, com essa ideologia de forma tão raivosa, para vocês verem que às vezes vocês fazem papel de bobo, porque uma eleição como essa, né, de cargos tão importantes, que você vê o Lula apoiando o Hugo Mota, o Bolsonaro apoiando o Hugo Mota, o Lula apoiando o Davi Alcolumbre, o Bolsonaro apoiando o Davi Alcolumbre. Então, quando importa mesmo, quando é defender os interesses dos partidos, fazer acordos para garantir emenda parlamentar, e eles sentam juntos para conversar. E aí não tem briga de ideologia, né? Quando a grana fala mais alta, a bobagem cala a boca. E aí a gente vê os acordos sendo costurados. E aí a Edilene citou até o Flávio Dino. Eu acho também que o próprio Flávio Dino também é parte desse tipo de acordo, sabe? Porque ele compra a briga, anuncia que vai suspender o pagamento das emendas, passa uma semana, se conseguiu, né, o acordo que o governo era do interesse do governo, e aí claramente o Flávio Dino, né, o ministro do Supremo, atuando, né, a favor do governo Lula, ele esquece aquilo tudo e volta a liberar o pagamento das emendas. Então, a política brasileira, a gente tem que entender que às vezes os radicais, os muito militantes, às vezes eles acabam fazendo papel de bobo. E aí o centrão vai ganhando espaço. Eu não sei se isso é tão ruim. Acho que talvez o que o Brasil precisa é esse centro mesmo, que não vai nem pra direita, nem pra esquerda, pro jogo continuar fluindo. Não sei se é bom pra população. E quando eu vi essa turma reunida na pizzaria, eu falei, realmente o país sempre termina em pizza, né? E lá é uma boa pizza napolitana, que traz pra gente um bom histórico de como as pessoas se organizam para conseguir as coisas. Lá em Brasília tem toda uma questão de bastidores envolvendo o Flávio Dino também, com as investigações das emendas, né? Diz que tá uma maior confusão lá nos bastidores também, isso tudo. E eu continuo igual faixa de Gaza, tomando tiro do Líbano e do Israel. É o em cima do muro. Você tem que ter um lado. Qual? Meu lado é do Darcy Ribeiro, que era esquerda de verdade. Celso Brandt, que era direita de verdade. E Rui Barbosa. Pronto, é resolvido. Pessoal,